Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Hoje com mais uma edição do programa Mercúrio em Virgem, o programa onde eu analiso detalhadamente os aspectos do mapa astral que tu me trouxeres e respondo as perguntas da minha audiência sobre interpretação de mapa astral e tudo que você sempre quis saber sobre o mapa astral e não tinha para quem perguntar. Então vamos lá, hoje nós temos mais algumas perguntas muito boas da nossa audiência selecionada dos alunos do curso de astrologia. E já fica o convite para vocês também serem alunos do meu curso de astrologia, que está disponível online, gravado. E se tudo correr bem, em algum momento voltará a ser presencial, mas por enquanto a gente está apenas com essa forma online que foi o fruto da pandemia e que, diga-se de passagem, está sendo muito interessante a experiência. Nós temos aqui algumas perguntas hoje bastante, digamos assim, perguntas cult, né? Perguntas de bastante nível, que são as perguntas dos alunos do curso, que estão interpretando, que estão dando seus primeiros e segundos passos na arte da interpretação de mapa astral. Então, acho que vai servir para todo mundo, mas são perguntas já de quem já está sabendo mais do assunto. Então, vocês também podem chegar lá e podem ter todos os benefícios e todas as transformações que conhecer o mapa astral, saber interpretar o mapa astral outorga. Então, vamos lá. Primeira pergunta, né, é sobre a relação das casas com os signos em relação à posição dos planetas. Como assim? Vários planetas em Sagitário têm o mesmo peso ou significado que teria se eu estivesse na casa 9. Opa! Em primeiro lugar, a casa 9 é a casa astrológica do mapa, que representa, cuja área da vida representa uma ideia explicável pelo signo de Sagitário. Então a gente fala que a casa 9 é a casa de Sagitário. Não porque o Sagitário more ali, mas porque essa casa, essa área da vida, representa aspectos da nossa vida, de todos, que podem ser explicados e compreendidos pela ideia do signo de Sagitário. Por essa razão, a pergunta é bem pertinente, porque vários planetas em Sagitário têm o mesmo peso ou significado que teria se eu estivesse na casa 9. Bom, sim e não. Se a gente tem uma relação, os planetas são pedaços da nossa personalidade, os planetas são indicadores de partes de nós que estão posicionados sob uma ou outra influência, sobre uma ou outra energia da natureza. E a energia de Sagitário, a energia expansiva, idealista, sonhadora, decidida, proativa, determinada, essa energia se abriga vários planetas, abriga uma parte importante da personalidade da pessoa. E ela vai ter naqueles planetas, ou seja, naqueles pedaços da personalidade representados por aqueles planetas, uma força sagitariana para se manifestar e para funcionar. Beleza. Agora, se a área da vida, que é equivalente a Sagitário, tiver os mesmos planetas, aquela área da vida correspondente à ideia sagitariana, no caso, teria os planetas posicionados ali e aqueles pedaços da personalidade estariam mais presentes e mais funcionantes naquela área da vida. Então, não é a mesma coisa, mas na prática nós vamos verificar um efeito, ou melhor, dois efeitos semelhantes. Nós vamos verificar efeitos de partes da pessoa serem expressados através de uma mesma energia, embora são dois ângulos diferentes, ou seja, um é o ângulo da energia que explica o funcionamento daquele pedaço da personalidade e outro é o ângulo da área da vida
onde mais vai se verificar a expressão daqueles pedaços da personalidade. Entendem? É bem sutil, por isso que eu disse que era uma pergunta mais avançada de quem já está fazendo o mapa, mas cabe, né? Nos dois casos é uma mesma energia que está fluindo através desses pedaços da personalidade, mas não é a mesma coisa. Tá? Então é uma resposta mais refinada para uma pergunta mais refinada. Bom, aí na sequência das perguntas, né? A dúvida segue, né? Vale para todos os signos e casas. Sim, vale para todos os signos e casas, ou seja, qualquer signo versus a casa correspondente ao signo vai outorgar aos planetas ali posicionados efeitos semelhantes, não iguais, mas semelhantes, e se verifica um resultado similar em cada um desses dois casos. Maravilha. Então, vamos expandir essa primeira pergunta, ou melhor, essa primeira resposta, para agora outros pontos do mapa que também estão relacionados com signos e casas, mas são, por exemplo, os pontos cardeais do mapa. Não sei se você sabe, mas os pontos cardeais do mapa não são norte, sul, leste, oeste, e sim são ascendente, meio do céu, fundo do céu e descendente, nessa ordem de importância. Então vamos lá. Se nós tivermos Marte no ascendente, tá? Ou isso, vamos botar assim, Marte no ascendente, é algo equivalente a ascendente em Áries. Percebam que é um desdobramento da mesma resposta da mesma pergunta. Uma pessoa tem Marte em Áries. Desculpa, Marte no ascendente, e outra tem ascendente em Áries. É algo muito, muito equivalente. Ainda mais ascendente, que é a cúspide da casa 1, e a casa 1 é a casa que se explica, é a área da vida que se explica pela lógica do signo de Áries. Tá? Então vejam como são as coisas. Nós temos agora um desdobramento da primeira situação, que é esses pontos cardeais, eles também vão nos indicar signos, né? Ou, para explicar o funcionamento deles, ou o planeta regente desse signo, quando posicionado nesse ponto cardeal, vai outorgar um efeito muito semelhante. Então, eu lembro de uma aluna de astrologia que tem um ascendente em Câncer, mas ela tem Marte no ascendente. E ela tem, por conjuntura do mapa dela, algumas características muito marcadas que seria de se esperar de um ascendente em Áries. Mas o ascendente dela não é Áries. E aí tu pensa, mas como é que essa pessoa tem tanta cara de ascendente em Áries e não tem ascendente em Câncer? Porque ela tem o Marte no ascendente, na casa 1. Porque se está no ascendente pode estar um pouquinho para baixo, casa 1, ou um pouco para cima, casa 12. É diferente, bem diferente. Mas no caso dela é para baixo, casa 1. Então vejam que é o desdobramento da mesma pergunta, tá? E isso vale para todos os pontos cardeais também, tá? Então, se a gente tem o meio do céu, o segundo em ordem de importância dos 4 pontos cardeais, num determinado signo, ter o regente desse signo no meio do céu é um efeito muito parecido, tá? Não vou dizer que dá na mesma, mas na prática se verifica um efeito muito similar. E agora? Agora tem mais uma pergunta. Essa aqui é mais complexa. As oposições e quadraturas, aspectos em geral, eu levo em consideração também a casa? Ou única e exclusivamente os signos? Bom, vamos lá. Vamos pegar uma quadratura. Temos uma quadratura do Sol com Plutão. Bom, aí eu vou considerar a quadratura entre os planetas. E se os planetas estão em determinados signos, bom, isso vai explicar os planetas, como eles estão. E aí, eu entendendo como eles estão, eu verifico que eles estão em quadratura também. Mas
em que casa esses planetas estão? Bom, eu vou verificar as casas em que os planetas estão. Eu vou entender melhor ainda os planetas em questão e aí vou verificar a quadratura deles. Então, as quadraturas, oposições e tatatã, sim, sempre se leva em consideração a casa além do signo. Mas por quê? Para entender o planeta que está em quadratura, oposição ou outro aspecto, entende? Não para entender a quadratura, porque isso não existe, né? Na verdade, nós temos esses aspectos entre os planetas. Então, todos os detalhes do posicionamento dos planetas vai participar da quadratura, mas não exatamente da quadratura, vai participar da lógica do planeta. E aí a gente vai analisar esse planeta em quadratura. Então é assim que funciona. Nunca o contrário, tá? O aspecto é do planeta. O resto só ajuda a entender e explicar o planeta. Bom, isso vale para oposições, para quadraturas e vale para todos os demais aspectos. Então, por exemplo, se vocês têm um trígono, né? Se considera o trígono entre os planetas. E aí vai, para entender melhor como está operando, quais termos desse aspecto estão operando mais fortemente. Vamos entender em que signo esses dois planetas em questão estão posicionados, tudo sobre eles, né? Para entender melhor o que vai puxar esse trígono. O mesmo vale para sextil, para quintil, para quincúncio, né? E por aí vai. As conjunções costumam ser entre planetas que estão no mesmo signo e casa, mas não é impossível que nós tenhamos uma conjunção entre planetas fronteiriços, que estão um de cada lado da fronteira, seja a fronteira entre duas casas, seja a fronteira entre dois signos. Isso é perfeitamente normal e aí vale a mesma regra. Esses dois planetas estão em conjunção, se estiverem numa margem pequena de graus, e essa conjunção, para ser compreendido cada um dos planetas envolvidos, se olha o signo e a casa de cada um deles, mesmo que sejam diferentes. Eu lembro de uma pessoa que estava aqui agora há pouco, que tem Marte e Vênus em conjunção. Porém, Marte está em Leão e Vênus está em Virgem. Então, é uma fronteira. Se eu não me engano, um está na casa 2 e outro está na casa 1. Então, vejam como são as coisas. Tu pode ter conjunção entre aspectos diferentes também, tá? Bom, vamos lá. Que mais? Próxima pergunta aqui. Os planetas coletivos, se referem a aspectos no mapa da minha pessoa ou apenas aspectos da minha geração? Tá, isso é uma excelente pergunta, por quê? Quando a gente estuda os planetas coletivos, que são o quê, né? São os três últimos, Urano, Netuno e Plutão, considerando que Plutão, apesar de ter sido rebaixado, ainda continua cumprindo o seu papel no conjunto, então ainda é planeta, ainda vale muito aí, vale muito para nós, tá? Então vamos considerar esses três, Urano, Netuno e Plutão, como planetas coletivos. Eles se referem especificamente a processos coletivos da humanidade. Eles são muito lentos e o movimento deles abarca longos períodos de tempo, ou seja, períodos de experiência não tanto de uma pessoa, mas muito mais de uma geração. Então, eles também são chamados de planetas geracionais, tá? Por essa razão, esses planetas, eles têm uma influência maior para nós compreendermos no que se refere aos processos geracionais. Mas, em termos individuais, eles vão ter uma relevância nos seguintes casos. Primeiro, se um desses três planetas estiver aspectando com Sol, Lua ou os primeiros
planetas, os mais próximos do Sol, como Mercúrio, Vênus e Marte em especial. Nesses casos, seja uma conjunção com um desses mencionados, seja uma oposição, uma quadratura, um trígono, qualquer aspecto, em especial conjunção, né? Que é um pouco mais forte nesses casos, nós teríamos uma influência importante desses planetas coletivos sobre os aspectos pessoais mencionados. Então, um Sol conjunção com Plutão dá uma forte influência sobre o Sol. Da mesma forma, uma Lua conjunção com Plutão dá uma forte influência de Plutão sobre a Lua. Então, os planetas coletivos eles têm uma influência sobre a nossa personalidade individual se eles estiverem aspectando com os primeiros, ou seja, com os pessoais. E no que tange ao signo, por exemplo, Plutão no signo de Libra. Eu nasci com Plutão no signo de Libra. Todo mundo que nasceu alguns anos depois de mim, numa margem de anos grande, tem Plutão em Escorpião. E se verifica uma diferença muito grande em termos de geração. Então, esses planetas coletivos, em termos de signo, se verifica a diferença em termos de comportamento coletivo da geração. Então, a gente até brinca, né, que Plutão em Libra é uma geração que quer matar, mas não mata, porque o Plutão, que é o deus da morte, está em Libra. Então, é o da paz, né? Então, ele joga para dentro. Isso tem prós e contras, né? Ele dificilmente vai ter uma explosão de raiva, mas ao não tê-la, ele pode ir somatizando, jogando para dentro, engolindo, né? E adoecendo com isso. Por outro lado, a geração que tem Plutão em Escorpião é aquela que quer matar e mata, porque o Plutão está em Escorpião. Então essa energia da morte, da transformação profunda, até da destruição, e essa energia mais aguda, ela vem com tudo, porque ela está regida pelo signo de Escorpião, que opera com essa energia plutoniana de uma maneira totalmente diferente que Libra. Então, isso é a interferência dos planetas geracionais em termos de geração, que é a partir da leitura deles nos signos. E em relação à leitura deles, em relação às casas, aí é uma coisa individual. Ou seja, não é da geração. Ou seja, a casa onde está Plutão é uma coisa tua, não da tua geração. Porque a casa se altera conforme os minutos do horário de nascimento. Então, não é da geração. Então, eu tenho Plutão na 9. Então, Plutão na 9 não tem nada a ver com a minha geração. Sou eu. É tudo que a gente sabe sobre Plutão, especificamente na área da vida, da filosofia, do ensino, das viagens, das experiências internacionais, das experiências altruístas, coletivistas. Então, o Plutão na 9, para mim, é algo pessoal. Agora, o Plutão em Libra é algo geracional. Então, é assim que a gente interpreta, né, para responder essa pergunta que é também um pouco mais refinada e avançada, os planetas coletivos em relação a signo e casa. Os planetas coletivos nem sempre vão ser apenas sobre a tua geração. Eles vão muitas vezes falar sobre a tua pessoa, se estiverem se relacionando com planetas pessoais e a partir das casas, sempre a partir das casas, e se estiverem se relacionando, né? Então são duas coisas diferentes, tá? Uma é se estão se relacionando com planetas pessoais, e outra coisa é nas casas ou através das casas que eles estão posicionados. Aí essa é a influência pessoal. Outra coisa, outra coisa. É um comentário, mas que vale como a última pergunta de hoje, tá? Quem influencia quem? Pegando os extremos, né? Plutão é o último planeta coletivo, lá do fim da fila. E o Sol é o primeiro, né? A gente sabe que Sol e Lua não são fisicamente planetas, mas eles entram no mesmo pacote dos planetas pessoais.
Mercúrio, Vênus e Marte são precedidos por Sol e Lua. Então podemos falar de 5 planetas pessoais. São os 3 planetas mesmo e o Sol e a Lua. Então aí nós temos 5. O que acontece? Esses 5, eles são mais próximos do centro, ou seja, eles são hierarquicamente predominantes, né? Eles são hierarquicamente privilegiados. Então, quem é o chefe não fica dando explicação. Quem é o chefe recebe explicação. Quem é o chefe pergunta como é que as coisas estão. Recebe as informações e as influências. Portanto, esses planetas pessoais, eles vão... o melhor exemplo disso é o extremo, né? É o Sol, que é o centro do centro. Eles vão receber influência de todos os demais. Então, no caso de qualquer planeta, mas em especial dos coletivos, que são os últimos, os planetas coletivos dão a influência para os planetas pessoais. Ou seja, quem está mais para longe do Sol dá influência para quem está mais perto do Sol. E se é o próprio Sol, o Sol recebe influência de todos os demais. O Sol, ele é o centro. Então é como o rei que é aconselhado pelos demais. Ele é o presidente do conselho de Estado. Então ele recebe as influências de todos, as orientações de todos, as opiniões e impressões de todos, mas quem faz é ele. Então o Sol recebe a influência. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho Sol em conjunção com Plutão. Será que o meu Sol então fortalece o meu Plutão? Não, jamais. É o Plutão que fortalece o Sol. Sempre. Então, o que o Sol representa enquanto agente específico da persona vai ser influenciado pela força plutoniana. Se fosse Mercúrio, que é o primeiro planeta, em conjunção com o Sol, o Mercúrio influencia o Sol e não o contrário. Entende? Então, qualquer planeta vai influenciar o Sol. Agora, se fosse Mercúrio em conjunção com Plutão, bom, aí o Plutão influencia o Mercúrio, e não o Mercúrio e Plutão. E se fosse o Mercúrio em conjunção com Vênus, que também é pessoal, bom, aí os dois são pessoais e os dois se influenciam mutuamente, porque os dois estão na mesma categoria, no mesmo grau hierárquico. Então, temos que considerar os dois aspectos da personalidade influenciados mutuamente um pelo outro. Bom, isso aí também é uma coisa importante, porque a gente vê pra caramba aí nos nossos mapas, e vocês que estão interpretando o mapa, que vão interpretar depois de fazer o curso e depois de conhecer mais aqui nas lives do nosso canal, vão certamente se deparar frequentemente com esse tipo de conjunções. Por hoje era isso, pessoal. Essas são as perguntas do Mercúrio em Virgem de hoje. Foi um privilégio ter estado com vocês. Agradeço a participação. Contem sempre comigo e continuem participando aqui das nossas lives. Fica um grande abraço para todos e até breve. Tchau!